Amados, sou todos com a santa paz do nosso Criador e vou falar sobre os termos desigrejados. Eu já fui chamado de desigrejado, já fui xingado tudo. O irmão Marcos Lima que mandou esse tema para mim, por conta que normalmente as denominações religiosas tentaram colocar ultimamente tem perdido muitas pessoas que têm procurado e aprendido o Evangelho, então eles procuraram defamar esses que saem das denominações religiosas com termos pejorativos, para que os que estão lá não pensem em sair. Já pensou, eu ser desigrejado, rapaz, é um negócio muito ruim. Mas o que seria, amados, um desigrejado? E o que seria a igreja verdadeira? Para a gente aprender isso, a gente tem que ir para a Bíblia, para as Escrituras, para saber quem é a igreja verdadeira. Pois a igreja católica diz que ela é a verdadeira, já a congregação diz que ela é a verdadeira. Mas a Deus é Amor também diz que ela é a verdadeira. Mas a Testemunha de Jeová já diz que é a verdadeira. E a Assembleia? Rapaz, essa é a verdadeira. Se chegar na Assembleia e dizer que ela não é a igreja, que aquele segmento deles não é a igreja verdadeira, eles vão ficar tiririca da vida com você. Então, amados, mas o que foi que o nosso Salvador, qual foi a igreja que o nosso Salvador realmente veio aqui a esse mundo e deixou para nós, amados, hein? Qual foi a igreja verdadeira, já que eles estão falando de igreja? Ele disse sobre Pedro, quando ele conversou com Pedro, ele perguntou: Pedro, tu me amas, Pedro? Ele disse: sim, te amo. Tu me amas, Pedro? Sim, te amo. Mas tu me ama, Pedro? É claro que eu te amo, Senhor. Então, Pedro, é sobre ti que eu edificarei a minha igreja. Então, amados, a igreja verdadeira, ali já acabou para a igreja católica, ali já acabou para a Assembleia, já acabou para todas. Porque a igreja verdadeira foi edificada no homem, sobre Pedro e sobre cada um que aprendeu o Evangelho, praticar no seu dia a dia e fizer como Pedro fez, como Paulo fez, como os discípulos fizeram. A igreja verdadeira era aquela, mas da antiguidade, pode ser você de hoje. O que foi ensinado desde quando a igreja católica tomou de conta, ou essa denominação aí que não é a igreja de verdade, a igreja verdadeira somos nós, amados. Então não podemos ser desigrejados se aprendemos o Evangelho e somos a igreja do nosso Salvador. Não tem para a igreja católica, não tem para ninguém, amados. A igreja verdadeira é cada um que segue o Evangelho e segue os ensinamentos do nosso Salvador. Pois qualquer denominação religiosa que você for lá, eles vão dizer: ela é a igreja verdadeira. Será? O próprio Salvador disse que foi sobre o Pedro que ele edificou, sobre o homem, aonde nosso Criador tinha feito o homem, sua imagem e semelhança. Como ele não habita em templos feitos por mão de homens, ele habita no templo feito por ele mesmo. Então, somente você pode ser a igreja verdadeira. Você precisa ir naqueles templos religiosos? Não precisa mesmo, pois ele ainda disse mais: onde 2 ou 3 tiver reunido em meu nome, não em nome do dinheiro, não em nome de Bafomete, ou em nome de Baal, que é quem as denominações religiosas seguem. Em meu nome, ele disse, aonde 2 ou 3 tiver. Não precisa ser um monte cheio. Aí eu já vi comentários dizendo: seu desigrejado, eu vou lá porque lá somos como palitinho, um aquece o outro. Não, isso é empolgação da carne. Aqueles gritos, aquela gritalhada, aquele movimento todo, aquela hipnose que a pessoa entra naquele processo todo, pode até te trazer algum alívio momentâneo de alguma coisa, mas para a tua salvação de alma não serve de nada, pois normalmente pessoas que seguem religião não conhecem o Evangelho, são arrogantes, pois acham que estão salvos, e tem muito chão pela frente para quem almejar a salvação. Tem que trilhar os caminhos do nosso Salvador, tem que escapar da perseguição que está por chegar. São muitos os percalços para quem quer realmente adquirir a salvação e participar do reino do nosso Salvador, que foi esse o propósito dele ter vindo aqui a essa terra, dado a sua vida
em sacrifício, esse sacrifício verdadeiro, que ali não era mais para sacrificar a partir do momento desse sacrifício verdadeiro, amados. Então as denominações religiosas introduzem as pessoas no engano e no erro e tomar a salvação para si, pois cada uma delas diz que é a igreja verdadeira e é mentira, amados. A igreja verdadeira é aquele que aprende o evangelho, que aí é o batismo verdadeiro, amados. Quando tu entende, teu entendimento é aberto, ali tu foi selado, tu foi batizado. Não esse batismo ritualístico das religiões, onde te enfia num tanque de água, você sem saber de nada, eles te largam para lá, quer saber se você paga o dízimo, ou se você trabalha limpando a sua obra, ou construindo. Você vira um escravo. Uma denominação religiosa, normalmente ele escraviza os seus membros para dar conforto aos da pirâmide em cima. Quase todas elas funcionam em termos de pirâmide financeira, onde tudo é canalizado por que está no topo. Então, mas não tem nada a ver com a igreja verdadeira que foi edificada pelo nosso Salvador, que deu a vida no madeiro, amados, que deu a vida no madeiro. Somente você pode ser a igreja verdadeira. Então, quando algum idiota que não conhece a igreja verdadeira ainda, que não conhece ainda o Salvador, que não foi liberto, que não entendeu o Evangelho, vier querer dizer que você é um desigrejado, não, tenta explicar para ele que ele pode ser a igreja verdadeira, desde que ele aprenda o Evangelho com humildade, queira aprender e também se esforce para passar para o próximo. Essa é a igreja verdadeira. Foi isso que Paulo fez, foi isso que Pedro fez. Quando começou essa igreja verdadeira? Mas no dia de Pentecoste, ali com a descida do Espírito Santo, ali mais de 3.000 almas se converteram, amados, por conta que Pedro estava guiado pelo Espírito Santo, amados. Guiado pelo Espírito Santo, Pedro falou para aquela multidão, e muitos ali também receberam do Espírito Santo, falava em línguas estrangeiras, não esses xalamanaia, calamanaia, que se fala nas denominações religiosas, que não passa de um processo de hipnose. As pessoas dizem que são seladas com o Espírito Santo, mas elas sempre falam as mesmas línguas, que ninguém entende nada. Por exemplo, se chegar ali um africano, será que ela vai conseguir se comunicar com aquele africano, com o etíope, como na época do dia de Pentecoste, onde Pedro e os que estavam ali reunidos tinham o dom de falar em outras línguas, amados. Não essas coisas aí de religião, que não passa de as pessoas entrar em transe e fica aquela empolgação, como eu falei, como a moça disse, do palitinho que encosta no outro, aquela empolgação toda faz com que a pessoa entre num processo de hipnose, aonde entra essas famosas línguas estranhas que ninguém entende nada, que foi o que Paulo falou. Se não tiver um intérprete, se não tiver uma necessidade, não tem para quê, amados, esse tipo de linguagem aí que o pessoal fala. Não tem necessidade, amados. Aqui no Brasil, principalmente, todos falamos português. É óbvio que uma região fala com um tipo de sotaque, outro com outro. Eu mesmo tenho um tipo de sotaque, pois nasci em Alagoas, cresci em São Paulo, hoje moro em outro estado, moro em Tocantins. Tocantins é bem grande, quem quiser me procurar vai ter trabalho. E quem for do bem pode me procurar, que sempre vai me achar. Então, amados, tem vários tipos de sotaque. Às vezes pode soar estranho alguma palavra para alguém, mas aqui nós nos entendemos. Mas se chegar um estrangeiro e realmente, se houvesse realmente para que ele pudesse entender, eu tinha que falar realmente na língua dele. Não eu falar uma língua, por exemplo, se ele é americano, eu vou falar uma língua árabe, ele vai entender? Não vai entender, amados. Por isso que os conselhos de Paulo foi sempre para que, se você realmente não for uma coisa para edificar, não faça. Esse negócio de ter que se reunir em determinado lugar, é porque lá eu vou ouvir a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus já está escrita há mais de 2.000 anos, amados. Temos que seguir os seus ensinamentos. O nosso Salvador deixou bem claro, amados, deixou bem claro. Ele disse, a boa doutrina eu vos dou. Então, amados, aí encerra. Ele deixou vários pontos que você pode ter certeza que encerra qualquer
tipo de religião, qualquer tipo de doutrina, pois a congregação tem sua doutrina, Universal tem sua doutrina, qualquer uma que você procurar, eles dizem, não, nós temos nossa doutrina. Então são doutrinas de homens, amados. O próprio Salvador diz que mesmo que um anjo, olha a condição que ele colocou, mesmo que um anjo descesse do céu e trouxesse uma doutrina nova para você, não é para seguir, amados. A boa doutrina ele já nos deixou. Ele disse, amai ao próximo como a ti mesmo, e a Deus como sobre todas as coisas. E os exemplos que ele deixou foi de cuidar do órfão e da viúva. Essa é a verdadeira religião, onde você vai estar ligando as coisas. Então, amados, presta atenção. Não aceite mais esse termo de desigrejados, pois não somos desigrejados, somos a igreja verdadeira do nosso Salvador. Todo aquele que pratica o Evangelho, que segue os ensinamentos do nosso Salvador, é a igreja dele. Desigrejados são esses que não entenderam o Evangelho e estão tentando se esconder embaixo de templos feito por mão de homens, onde o nosso Criador não habita. Ele não habita em templos feitos por mão de homens, amados. Somente você pode ser a igreja verdadeira. Um abraço para o irmão Marcos Lima. Nosso Criador te abençoe. Tendo mais tema, manda para a gente. Somente isso mesmo, amados. Que o nosso Criador vos abençoe.